Se Deus sabe todas as coisas e já sabe o que é melhor para mim, por que eu devo orar? Saudações a todos, mais um vídeo do canal Vai na Bíblia e hoje vamos falar sobre oração. E um dos maiores equívocos que nós, seres humanos, podemos cometer é de tentar criar o nosso próprio Deus. E eu não falo isso em relação à idolatria, mas no sentido de formular ideias erradas a respeito de Deus. E o que geralmente acontece são dois extremos. O primeiro é considerar Deus como se fosse um ser humano e imaginar que a gente vai estar incomodando Ele com a nossa oração, ou que Ele não consegue ouvir todas as orações ao mesmo tempo. E o segundo extremo é imaginar que Deus é um ser incomunicável, que criou o homem, colocou ele na terra, para que o homem fizesse o que bem entendesse, sem nenhum tipo de orientação. É pensar que Deus não quer que peça nada para ele. Mas o que nós precisamos entender é que Deus, Ele não é do jeito que eu penso que Ele seja, ou do jeito que eu quero que Ele seja. Deus é do jeito que Ele é. Deus é exatamente do jeito que Ele se revelou nas Escrituras. Deus é um ser pessoal que quer um relacionamento com o ser humano. Com certeza Deus poderia fazer tudo sozinho, sem precisar do homem. Mas Deus decidiu cumprir o propósito dele aqui na terra em comunhão comigo e com você. E para isso Ele estabeleceu como uma das principais ferramentas a oração. A oração nada mais é do que um diálogo, uma conversa com Deus. É fruto de um relacionamento. Deus aguarda pela nossa oração. É através dela que nós podemos ter intimidade e relacionamento com Deus. Por isso não funciona ficar repetindo frases ou fazer uma oração decorada. Isso não funciona numa conversa. Eu também não preciso mudar meu tom de voz ou usar palavras difíceis para falar com Deus. A reverência a Deus tem que estar no nosso coração. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Isso significa que nossa conversa com Deus ela tem que ser constante, o tempo todo. E isso é possível porque nós também podemos orar em silêncio, no Espírito. Sim, nós podemos também conversar com Deus através de pensamentos. Porém, muitas vezes é preciso falar. Às vezes eu preciso confessar algo para Deus, por exemplo, e eu não posso ter nenhum tipo de receio em fazer isso. Muitas pessoas pensam que não é bom falar tudo o que você sente para Deus, porque talvez o diabo possa ouvir. Mas mesmo que o diabo ouça, ele jamais vai poder usar contra nós algo que é fruto da nossa intimidade com Deus. Muito pelo contrário, quando você confessa algo, você expõe aquilo, o diabo ele perde o poder de acusação. Por isso, não existe nenhum lugar no mundo ou nenhum tipo de assunto que eu não possa ou que eu não devo orar. Agora, por mais que eu possa orar caminhando, correndo ou fazendo qualquer outra coisa, nada substitui um tempo exclusivo dedicado à oração. Jesus, por diversas vezes, ele se retirava e ia para um lugar isolado para orar. Em Mateus 6, por exemplo, Jesus ensina a importância dessa oração secreta com Deus. Inclusive é nessa passagem que ele ensina os discípulos de como deveria ser feita essa oração. Essa passagem é conhecida como a oração do Pai Nosso. E aqui nós precisamos quebrar dois paradigmas em relação a essa oração. O primeiro é que Jesus não ensinou uma oração para ser repetida toda vez que for falar com Deus. Isso não faria sentido porque na mesma passagem ele fala para os discípulos não fazerem vãs repetições. E o segundo paradigma é de que eu não possa orar o Pai Nosso. Não tem problema nenhum eu orar o Pai Nosso, desde que eu saiba o que eu estou falando e que seja aquilo que eu quero falar para Deus. Quando você para analisar a oração do Pai Nosso, no contexto que ela é ensinada, você percebe que se trata de um modelo de oração, onde Jesus ensina 7 princípios que nós devemos considerar ao fazer uma oração. O primeiro deles é reconhecer a soberania e a santidade de Deus. O segundo é desejar que o reino de Deus seja estabelecido na terra. O terceiro é se submeter à vontade de Deus. O quarto é reconhecer que Ele supre as nossas necessidades. O quinto é estar disposto a perdoar para receber o perdão de Deus. O sexto é pedir proteção contra a tentação e ação maligna. E o sétimo é adorar a Deus, reconhecendo o seu poder e a sua glória eterna. E por mais que possa parecer que é uma oração universal, não é. Só pode orar o Pai Nosso quem é filho. E só é filho quem recebeu esse direito através de Jesus Cristo. E a Bíblia também é clara em relação a uma outra coisa. Todas as nossas orações devem ser dirigidas somente a Deus. Não existe uma passagem sequer na Bíblia ensinando que a oração deve ser feita para um outro ser que não seja Deus. A única exceção para essa regra é quando você vai repreender uma ação maligna. Agora, quando nós vamos pedir, clamar, suplicar, interceder, agradecer ou adorar, é somente a Deus. O que nós precisamos entender é que Deus é um ser trino e que o nosso relacionamento é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo.
Portanto, não tem problema nenhum nós conversarmos com Jesus, que é o nosso melhor amigo, ou com o Espírito Santo, que é o nosso Consolador e que habita em nós. Porém, para fazer um pedido específico a Deus, a Bíblia nos ensina a pedir ao Pai em nome de Jesus. E a Bíblia vai mais além. Ela ensina que tudo que eu pedir ao Pai em nome de Jesus, eu recebo. Tudo. E aí você pode se perguntar, mas por que muitas pessoas não recebem então? Basicamente por 3 motivos. O primeiro é porque não tem fé. E nós falamos sobre o aspecto prático da fé no vídeo Como Provar que Deus Existe. Toda oração também exige uma ação. O segundo motivo é por não ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós falamos sobre isso no vídeo Plano de Salvação. E o terceiro motivo é por ter uma ideia errada do que é uma oração em nome de Jesus. Não basta simplesmente colocar em nome de Jesus no final da frase que essa oração vai se tornar em nome de Jesus. Não funciona. Oração em nome de Jesus é orar de acordo com a vontade de Jesus. Afinal, quando você faz algo em nome de alguém, é como se a própria pessoa estivesse fazendo. Então tudo que eu pedir em nome de Jesus, de acordo com a vontade de Jesus, eu recebo. Entendeu? É por isso que a Bíblia diz que nós não recebemos porque pedimos pelos motivos errados. É a intimidade que vai fazer com que a nossa vontade se alinhe com a vontade de Deus. Deus sabe o que é melhor para mim e também sabe quando eu vou estar preparado para receber. O que Deus tem para mim é exatamente o que eu quero, mesmo que eu não saiba disso. Deus olha para o objetivo final da minha oração e me dá exatamente o que eu preciso para alcançar esse objetivo, mesmo que aquilo seja diferente do que eu pedi. Por exemplo, você quer chegar em X, por isso você pede Y, porque você pensa que através de Y você vai chegar em X. Porém, Deus sabe que se você receber Y, você vai chegar em Z. Por isso, Ele te dá W, porque Ele sabe que através de W você vai chegar em X. Entendeu? Deus sempre responde às nossas orações quando elas seguem esses princípios. Porém, você não vai ouvir a resposta de Deus através da audição. Pode acontecer? Pode. Para Deus nada é impossível. Mas a resposta de Deus vem através de uma confirmação no nosso espírito. Além de Deus nos responder através da Bíblia e através das circunstâncias. Por isso é que a gente precisa prestar atenção nas respostas. Não seja daqueles que pedem força, mas reclamam de carregar peso. Nós temos que perseverar na oração e jamais permitir que as nossas orações se tornem mecânicas, como se fosse um ritual. Não adianta nada eu orar todos os dias de manhã, mas não conversar com Deus o resto do dia. O que Deus quer é uma vida de oração. Não existe vida cristã sem oração. E mesmo que muitas vezes você não saiba como orar, o que é normal, muitas vezes é difícil transformar sentimentos em palavras. Mas é aí que entra a ação do Espírito Santo, que nos ajuda e intercede por nós. Nossa oração só precisa ser sincera, espontânea e constante. Ok? Vai na Bíblia, fica por aqui. Não esquece de dar o joinha, isso é muito bom para divulgar o vídeo e também para posicionar o vídeo aqui no YouTube quando alguém procura por esse assunto. Por isso, se você não curtiu esse vídeo ainda e não deu joinha, já dá o joinha aí e já assiste os outros vídeos e dá joinha em todos os vídeos. A gente está com o Instagram do Vai na Bíblia agora, @vainabíblia, então segue a gente no Instagram. Se você está gostando do canal e quer ajudar na divulgação, é fazer isso. É curtir os vídeos, compartilhar no Facebook, se inscrever, convidar amigos para se inscrever no canal também. Isso é muito importante para nós. Beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. WYXZ. Não. Ou é criar Deus. Yeah. Por isso nós temos que